Frente de Sala. Olá, bem-vindos ao Frente de Sala. Neste episódio vamos estar à conversa com o músico e compositor André Carvalho, que vai apresentar em Lisboa o seu disco mais recente. É um trabalho muito pessoal que transforma em música uma reflexão profunda sobre a fragilidade e impermanência da vida. Eu sou Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. O contrabaixista e compositor André Carvalho está de volta aos discos. No novo projeto junta contrabaixo, violoncelo, piano, saxofone e eletrónica para criar um disco conceptual que é uma meditação sobre a efemeridade da vida. O novo trabalho chama-se Of Fragility and Impermanence e conta com músicos de créditos firmados no panorama nacional. Para o acompanhar nesta reflexão sobre memória e transformação, convidou José Soares, Raquel Reis, Samuel Gap e João Hasselberg. André Carvalho tem hoje um percurso consolidado na cena jazzística, mas o seu trabalho ultrapassa as barreiras do jazz. Ele começou a tocar baixo elétrico em bandas de amigos, até que alguns concertos a que assistiu no Hot Club de Portugal lhe despertaram o interesse pelo contrabaixo. Estudou na Academia de Amadores de Música e na Escola do Hot Club. Chegou a concluir o curso de Informática, mas o chamamento da música foi maior. Na Áustria, completou uma segunda licenciatura em Música Clássica e mais tarde fixou-se em Nova Iorque, onde fez um mestrado na Manhattan School of Music. Ali viveu durante 7 anos, até voltar a Portugal em 2020. O regresso acontece durante a pandemia de Covid. Esses dias difíceis e de muita incerteza acabaram por ter um impacto direto no disco que lançou no final do ano passado através da Rubal Music. Eu comecei a pensar, talvez inconscientemente neste trabalho, em 2020, 2021, o que é que está a acontecer no mundo nesta altura. Estamos em plena pandemia e esses anos foram anos de muitas mudanças na minha vida. Ou seja, estava a viver em Nova Iorque, voltei para Portugal sem saber que ia voltar, fiquei impossibilitado de voltar por uma questão de vistos. Eu e a minha família ficámos assim num limbo durante 2 anos, mais ou menos. Também nasceram os meus filhos, mais ou menos por essa altura, e portanto todos estes desafios da parentalidade, das coisas boas e incríveis que acontecem com ser pai, mas também com os desafios e que acontecem diariamente, não é? Assim como ter que refazer toda a minha vida profissional em Portugal, ter um contacto com parentes e com pessoas próximas que estão a envelhecer, pais, familiares, etc. Não só o envelhecimento, mas também com o facto de haver alguns casos de morte de uma outra pessoa, que a lutar com dificuldades de dor, de doença, etc, etc. E portanto todos estes aspectos fizeram com que eu quisesse fazer um trabalho que de alguma forma fosse mais pessoal, no sentido em que queria trazer estas coisas que me influenciavam tanto e que estavam tão presentes no meu trabalho. Cada peça do disco é uma meditação independente sobre a fragilidade e transitoriedade da experiência humana. André Carvalho entregou-se ao processo de procura da atmosfera certa para transformar em música sentimentos muito íntimos. Bem, estas coisas são sempre todas muito subjetivas, não é? Especialmente não sendo uma coisa completamente narrativa e de fazer com que este instante musical corresponda àquele instante narrativo. E, portanto, às tantas, o que eu tento fazer, especialmente com este trabalho, é algo mais de qual é que é a emoção, qual é que é não queria usar um anglicanismo, mas o vibe daquele sentimento ou daquilo que está por trás do conceito, seja a infância, seja a loucura inocente das crianças a correrem. Qual é que é se o espírito geral, o caráter geral que isso me traz à mente, e depois de alguma forma, através das ferramentas composicionais que fui adquirindo e que vou explorando, traduzir isso na música que faço. E depois eu próprio também quis desafiar-me a trazer aqui algumas coisas que eu próprio não sabia muito bem como é que iam funcionar,
mas dadas as pessoas que as executam e eu conhecendo-as bem, achei que a coisa de alguma forma se ia construir, nomeadamente, por exemplo, a eletrónica, que é algo que nunca tive num grupo meu. Já tive muitos grupos que tinham guitarra e que os guitarristas usavam muitos pedais e muitos efeitos, etc, etc. Mas aqui é declaradamente uma coisa de eletrónica, em que a eletrónica não é só um instrumento, mas como está a manipular os outros instrumentos em tempo real. Ao mesmo tempo temos instrumentos acústicos que vêm de universos diferentes, como por exemplo a Raquel Reis, que claramente vem do universo da música clássica, da música erudita, e que traz aqui uma roupagem diferente, por exemplo, do José Soares, que vem do jazz. Portanto, há aqui um conjunto de pessoas e de fatores que eu não sei descrever muito bem esta música, sinceramente também não estou muito preocupado com isso, mas que me atrai esta amálgama e este desafio que também me interessa, é desafiar o ouvinte e o programador para uma coisa que eles à partida não sabem definir. O resultado é um disco difícil de classificar, mas que navega pelo jazz, pela música exploratória e erudita contemporânea, com traços mais ou menos visíveis do percurso do compositor e do contributo dos músicos que o acompanham. Of Fragility and Impermanence é território mapeado, mas com espaço para o improviso e experimentação. Eu gosto muito de escrever música, mas também gosto de dar espaço para que os outros músicos tenham a possibilidade de contribuir e de compor em tempo real. Para dar esta ideia do conceito do álbum, para além da parte escrita, uma das coisas que tentei transmitir, isso foi logo desde dos primeiros encontros que nós tivemos, ainda me lembro do primeiro encontro em que tivemos, fiz questão de fazer um ensaio em minha casa, e antes de fazermos o ensaio cozinhei, fiz um almoço, tivemos a almoçar tranquilamente, e depois expliquei-lhe, antes de começar, despirmos os instrumentos e começarmos a tocar, explicar um bocado de onde é que esta música vinha e o que é que era aqui o universo pessoal que eu queria transmitir e emocional que eu queria transmitir, e até algumas ideias sonoras de como é que eu imaginava que algumas coisas fossem transmitidas. Frente de sala. A música de André Carvalho é sensível e contemplativa. O silêncio é tão importante como aquilo que se ouve. Os momentos de uma delicadeza quase inaudível são fundamentais para dar forma a composições de grande intensidade emocional. Há ali uma contenção, às vezes parece sonora, e depois quando há uma explosão, a explosão ganha mais significado porque houve ali uma contenção. O facto de às vezes nós estarmos a tocar mesmo muito piano e conseguirmos ter quase um degradê de dinâmicas no que é subtil, e o que é muito subtil, o que é mesmo pianíssimo, 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 às vezes parece que faz com que as pessoas agarrem ainda mais a atenção, porque não estão sempre a ouvir música e parece que o ouvido delas vai à procura de qualquer coisa que se calhar estão a ver que nós estamos a mexer, mas que elas não estão a ver, e portanto vão à procura do som. E isso é uma coisa engraçada. É fácil perceber que estas composições exigem uma escuta lenta e atenta, algo cada vez mais difícil de conseguir, numa altura em que os hábitos de consumo são fortemente condicionados por plataformas e algoritmos. É muito mais difícil. Os algoritmos hoje em dia estão à espera de qualquer coisa que seja rápido, não é? Por outro lado, eu dou aulas e vejo, às vezes falo com os meus alunos e tenho a sensação que, por exemplo, eles raramente, que é uma coisa que eu fazia e estou certo que tu também fazias, nós punhamos um disco, que é uma coisa que eles não fazem hoje em dia, não é? Mas tudo bem, mas punhamos um disco e ouvíamos um disco do princípio ao fim, não é? Se calhar estávamos a fazer outra coisa, mas punhamos ao mesmo tempo, mas punhamos um disco e ficámos 50 minutos a ouvir música. E eles hoje estão sempre a saltar, não é? E o YouTube ou o Spotify, essas coisas, estão-nos sempre a sugerir coisas. E é um trabalho de contenção. Não, deixa-me lá ouvir isto com mais atenção. E ouvimos o início de uma faixa e já estamos a mudar para outra. Portanto, eu acho que sim, é muito mais difícil, mas também, por outro lado, é um contraponto, e nós também não temos que estar a fazer aquilo que os algoritmos e a corrente exige. O dia 28 de fevereiro é da apresentação do disco Na Bota, base organizada da Toca das Artes, nos Anjos.
Portanto, vamos ter o José Soares no saxofone, a Raquel Reis no violoncelo, o Zé Diogo Martins no piano, teclados, eu no contrabaixo e o João Asselberg na eletrónica. Obviamente vamos tocar música que está no disco, iremos com grande probabilidade tocar um dos temas que está no disco, é o tema de abertura, que nunca chegámos a tocar ao vivo, mas para além disso é uma música que tem uma abertura grande e portanto eu acho que quem foi ver outros concertos nossos, e até agora ainda não tivemos muitos, ou seja, os concertos começam agora, portanto só tivemos no CCB e no Guimarães Jazz, portanto poderá ver coisas bastante diferentes em termos de coletivo, de improvisação coletiva. O concerto é um convite para colocar a realidade em suspenso. André Carvalho lembra Mark Rothko e o desejo de provocar no ouvinte uma extensão da experiência da escrita. Ele era judeu e tinha assim uma espiritualidade grande, e embora eu ser agnóstico, consigo identificar-me com aquilo que ele diz, que ele gostava que as pessoas tivessem a mesma experiência espiritual que ele teve quando fez o quadro. E eu acho que de certa forma é isso. Há ali um momento, quando estou a escrever, que parece que o mundo para e esses momentos eu gostava que as pessoas tivessem um bocado essa coisa do mundo que parece que se desliga de repente e estamos ali focados a ouvir a música e a música eventualmente despertar alguns sentimentos que muito provavelmente serão diferentes daqueles que eu tive quando a fiz, mas que desperta alguma coisa. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Altura para as nossas habituais sugestões para os próximos dias. A peça O Jugoslavo está em cena no Teatro Paulo Claro, na Rua do Açúcar, até 28 de março. Esta produção dos Artistas Unidos, com texto de Juan Mayorga e encenação de Pedro Carraca, é uma ficção entre 4 espaços que coexistem em palco. Um bar, uma casa, uma cidade e um mapa. Conta com a interpretação de Inês Pereira, Mercedes Borges, Paulo Pinto e Pedro Queiro. Y así lo sostengo, el teatro es el arte del futuro. O MAT inaugurou este mês a primeira parte da exposição Turnaround, obras da coleção de arte Fundação EDP. Uma ambiciosa leitura da arte contemporânea em Portugal. Inclui trabalhos de Gabriela Brantes, Luísa Cunha, Ana Jota, Joana Vasconcelos, José Pedro Croft, João Paulo Feliciano, entre outros. The front, stunning. The back, gorgeous. The side, beautiful. The top, amazing. The bottom, perfect. Far away, glorious. Close up, even better. Em março continuam as visitas guiadas do programa Itinerários de Lisboa, uma iniciativa da Câmara Municipal. Lisboa Maçónica, uma visita que convida à descoberta da simbologia maçónica que pontua a cidade, ou Lisboa na obra de Camilo Castelo Branco, um percurso pela Lisboa da época do autor de A Queda de um Anjo. São 2 sugestões de uma programação mais ampla que pode conhecer em agendalx.pt. No Teatro São Luís, a 10 de março, a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o maestro Sylvain Gazasson apresentam a Sinfonia Heroica de Beethoven e Metamorfoses, de Richard Strauss. Não perca! Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt. Chegou ao fim este Frente de Sala. Obrigada por ter estado desse lado. Voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.